Pessoal, eu sou o Ricardo França, sou psicanalista. Acabei de finalizar aqui uma gravação de um podcast, Conversa do Cotidiano com Ariel Carvalho. E olha, eu tô com assim, ó, tô muito emocionado. Foi uma conversa muito rica, onde a gente falou sobre psicanálise, sobre cotidiano, sobre espiritualidade, sobre amor. Assistam, vai ser bem legal. Oi, tudo bem? Eu sou Ariel Carvalho, eu estou aqui hoje para trazer um convidado na nossa conversa do cotidiano, Ricardo França. É um psicanalista, amigo meu, um cara super especial, que tem uma história de vida maravilhosa. Então eu queria que primeiro ele se apresentasse. Oi, tudo bem? Olá, Ariel. Primeiro de tudo, muito obrigado de estar aqui, de você ter me convidado. Um prazer te receber. Bacana você falar que eu tenho uma história de vida maravilhosa, fiquei lisonjeado. Tem, eu até queria falar sobre, né, assim, bom, as pessoas sabem que eu sou um terapeuta, um tarólogo e um numerólogo, eu faço um trabalho com numerologia e tarô, e você já passou por isso, já teve algumas consultas comigo, enfim, eu conheço um pouquinho da sua história, você sempre foi um cara muito vitorioso na sua área, e depois de uma certa idade, já na sua maturidade, você partiu para o estudo da psicanálise e se transformou num psicanalista maravilhoso, né? Eu queria saber como é que foi isso, o que te levou a isso e como é que você está de felicidade nesse caminho. Legal, vamos lá. Você lembra daquela... acho que foi nos anos 80 ou 90, até virou filme isso, O Engenheiro que Virou Suco? Lembro. Você já ouviu isso? Eu não lembro da história, mas eu lembro desse fato. Legal. Eu acho que a minha história de vida recente, aí, considerando aí minha jornada dentro da psicanálise, Ariel, foi muito parecida com O Engenheiro que Virou Suco, porque eu venho de uma outra formação, minha formação acadêmica original não tem nada a ver com a psicanálise. Eu sou formado em odontologia e fui dentista durante muito tempo. Em algum momento minha vida deu ali uma reviravolta e que eu precisei ali rever bastante conceitos de o que eu estava fazendo aqui nessa jornada. Foi onde a psicanálise apareceu assim de uma forma muito bonita na minha vida. Entender que... Não sei, aí é uma área muito mais tua do que minha, mas entender qual que é o karma, qual que é a missão nossa aqui, e isso veio para mim de uma forma muito, muito forte, muito intensa. Já posso começar a contar a história, Ariel? Por favor, conta, Legal. que eu estou curiosíssimo e quero que todo mundo conheça. Legal. Eu tive aí um grande susto na minha vida, questão de uns 10 anos atrás, mais ou menos, quando eu tive um diagnóstico de um câncer. Eu sei. E eu fiquei apavorado, né? Apesar de ser um câncer de tireoide, tem uma piadinha ali nos meios médicos que falam assim: se você tiver que escolher um câncer, escolha o de tireoide, que é um câncer mais indolente, é um câncer estatisticamente mais mansinho, mais bonzinho. Mas é câncer, cara. Uhum. Então, assim, eu, sendo da área da saúde, fui lá, mergulhei ali no tema, putz, o que é câncer de tireoide, quando, como, onde, por quê, e fui ali processando aquilo. Poxa, bacana, vou ter que passar por uma cirurgia, existe uma chance de cura bem interessante e tal. Tá bom, vamos lá, bora lá fazer essa cirurgia. Quando eu fui me preparar para fazer nisso eu, dentista ali, tocando minha vida, morava em outra cidade, que não era aqui em São Paulo, era no interior. Estava dentro de um relacionamento, todo com um contexto de vida ali organizado, vamos colocar aspas nisso, né? Entendi. Tá bom, e vamos fazer então, vamos fazer a cirurgia, tireoidectomia, ter que tirar a tireoide, tá bom. E durante os exames pré-operatórios, Ariel, o médico me chama, o médico que estava cuidando do caso, me chama e fala assim: Ricardo, seguinte, tem uma notícia aqui para te dar, que não é muito legal não, mas nos seus exames apareceu um segundo câncer. E não é definitivo ainda, a gente tem que fazer mais outra série de baterias de exames e tal, mas além do câncer de tireoide, é bem provável que você tenha um linfoma. Uhum. Ariel, ali para mim O mundo desabou.
eu nem vi se desabou, mas foi um choque tão grande que eu falei, poxa vida, a primeira coisa que me veio na cabeça, veio de bate-pronto. Eu falei para o médico assim, doutor João, você trabalha nisso há muito tempo, você lida com casos diariamente, seja bem honesto comigo, qual a chance que eu tenho de me ferrar nisso? Ele virou e falou assim, se confirmar o diagnóstico, a chance é grande. E ali, Ariel, eu falei, cara, o filme está acabando, sabe? O filme está acabando, eu tenho, sei lá, mais 1 ano, 6 meses, alguns meses, mas ali eu falei, a briga vai ser boa, mas ali eu senti o fim da jornada, né? E foram 43 dias até eu ter o diagnóstico definitivo, que foi um diagnóstico de um falso diagnóstico, né? Então, hoje estou aqui inteiro. Bom. Mas foram 43 dias em que eu convivi com a morte sentada no meu colo, acordando, dormindo, almoçando, jantando, com a ideia de que a morte estava muito próxima. Muito próximo. Que a gente vai morrer, Ariel, todo mundo vai, todos nós aqui vamos, mas você saber com antecedência que aquilo vai acontecer num prazo muito curto, com data de validade, com hora marcada, foi uma experiência assim bem uma Ok, passado esses 43 dias, inclusive você fez parte desses 43 dias, que foi ali foi no momento que eu te procurei, e ali o seu trabalho trouxe, o seu atendimento me trouxe muito equilíbrio, muita calma. Quero te agradecer aqui. Amém. E quando no 43º dia eu recebi a notícia, olha, não é nada. E eu já estava ali com a questão da tireoide já muito bem encaminhada, muito bem resolvida. Ali eu tive um momento muito catártico em mim, sabe? Só um parênteses. Claro. Nesse momento em que o diagnóstico deu que você não tinha nada, você acha que isso foi uma desculpa da vida ou do espírito para que você buscasse esse novo caminho? Ariel, não sei, cara. Não sei, muito porque difícil, foi uma né? coisa que veio para mim muito... Foi uma descarga emocional, assim, violenta que eu tive. De entender, assim, que... Cara, o que você está fazendo da sua vida? Sabe? Então foi. E ali, foi assim, questão de alguns... Eu não vou dizer que foi minutos, talvez ali em algumas horas, cara. Parece que tudo foi se encaixando. Eu senti assim, é como se alguém estivesse falando comigo. E aí esse alguém pode ter sido Deus, pode ter sido uma espiritualidade, pode ter sido eu mesmo, através do meu inconsciente, mas talvez tudo isso seja uma coisa só, tudo junto. Uhum. Mas veio uma voz falando assim para mim, Ricardo, você tem um ticket para essa viagem. O que você está fazendo nessa viagem? E, cara, eu tive ali uma visão, sabe, tão ampla de todos os departamentos da minha vida. O relacionamento que eu estava, o lugar onde eu estava morando, a minha parte profissional. E a pergunta que me vinha era, o que te dá prazer? O que te faz levantar toda manhã com pique, com energia, com vivacidade e falar, é lá que eu vou e é lá que eu gosto de ir. E cara, nesse crivo, nesse filtro, eu vi que tinha muitas coisas na minha vida que eu não estava dedicando, não estava inserindo minha energia de vida nesses departamentos. Mudei de cidade, rompi esse relacionamento, fechei um negócio que eu tinha paralelo à odontologia. E quando chegou na hora de falar de pensar, de organizar minha vida profissional, eu me toquei que, cara, além de dentista, eu tinha outros negócios paralelos também, na minha caminhada aí da minha vida.
Eu falei, em tudo que eu faço, eu gosto é de gente. Eu gosto é dessa troca humana que eu tenho com o meu cliente lá do meu negócio, que eu tenho com o meu paciente da odontologia, que eu tenho na vida. E eu percebi que aquilo sim era algo que me empolgava. Fazer essa troca relacional com as pessoas. Fazer como se fosse uma leitura da necessidade do outro, fazer essa troca afetiva e sair dessa troca muito enriquecido e perceber que o outro também saía melhor dessa troca do que antes dela ter acontecido. Ariel, alguns dias depois eu estava dentro de uma sala de aula, começando aí uma lua de mel com a psicanálise, que ela permanece até hoje. Que maravilha. E eu só escuto maravilhas do seu trabalho, e isso me encanta. A primeira vez que eu revi você, logo depois que você já estava com toda essa formação, já estava atuando, enfim, eu já tinha ouvido algum amigo nosso falar super legal sobre o trabalho que você estava fazendo, mas nesse dia que a gente conversou, você falou coisas muito interessantes da psicanálise, e você trouxe um olhar diferente do que eu já tinha visto em alguns lugares, né? Você diria que você tem um pensamento próprio, ou você diria que você segue as regras? Como é que é isso? Ariel, agora você entrou num assunto, porque falando-se de dentro da psicanálise, a gente está falando de algumas correntes, algumas linhas. Isso. É muito comum alguns pacientes sentarem na minha frente e logo vem uma pergunta: Ricardo, que linha que você segue? Qual que é a corrente que você segue, né? Então, assim, só para dar uma situada nisso, tá? Estudar a mente, falar sobre tanto a espiritualidade quanto a mente, que eu acredito que é nisso que a gente vai também bater um papo sobre isso, né? Isso é inerente do ser humano. O ser humano quer se entender desde sempre. Desde que o primeiro neurônio se conectou com o segundo, e ali começou toda uma complexidade neural do ser humano, do cérebro. É uma dúvida que permanece. Mas você acha que você consegue ter o seu lado autoral e isso te faz bem? Sem dúvida nenhuma, porque aí a resposta que eu dou para esses pacientes que me fazem essa pergunta é exatamente essa. Existe um cara que trouxe ideias muito novas para a humanidade, tá? Esse cara se chama Sigmund Freud, tá? Ele trouxe, tanto é que ele é considerado o pai da psicanálise, tá? Sim. Então ele trouxe conceitos, ele elaborou organizações mentais ligadas ao comportamento, e isso foi uma coisa muito nova. E dali por diante vieram todos os outros autores, todos os outros discípulos, aqueles que complementaram ideias de Freud, aqueles que contestaram ideias de Freud. Mas para complementar ou contestar uma ideia, primeiro teve que haver o nascimento dessa ideia. Sim. Então, se a gente for dentro da psicanálise, começar a ver autores, ver assim, figuras importantes, né, que contribuíram muito de pós-Freud, nós estamos falando de Jung, nós estamos falando de Winnicott, nós estamos falando de Lacan, e a lista aí vai longe, Melanie Klein, tem uma turma aí enorme, tá? Mas cada um desses autores, eles trazem um algo a mais, tá? Que eu, na verdade, assim, como profissional dessa área, eu me vejo obrigado a conhecê-los, sabe? E cada um desses autores me trazem, é como se fosse uma colcha de retalhos. Sim. E eu vou construir a minha colcha de retalhos da minha maneira, da minha forma. Se você também percorrer a mesma trajetória que eu, você vai costurar a sua colcha de uma outra forma. Perfeito. De uma outra cor, de um outro formato, mas são várias correntes ligadas em uma só, e aí entra o papel do profissional com a sua história de vida, com o seu olhar, para fazer essa costura, a sua forma, e poder entregar isso
para um paciente que senta na sua frente. E na questão assim, o Freud começou seu trabalho lá atrás, o mundo foi indo para frente, hoje nós estamos num outro século, num outro momento, né? A psicanálise mudou ou a base vai permanecer sempre igual? Ou para o psicanalista é super importante a busca de inovar, de refazer as ideias? Ariel, Freud viveu numa sociedade extremamente patriarcal, sim, ortodoxa. Nós estamos falando lá da Viena, do final do século XIX, onde havia costumes, né, regras sociais, culturais muito rígidas, né? Mas ele foi bem ousado, né? Naquela parte dele experimentar cocaína, aquilo foi muito interessante. Sim, tem umas historinhas legais aí para contar sobre a cocaína do Freud. Mas, voltando lá para a pergunta que você me fez, além do Freud ser um cara, além do tempo dele, ele era um iluminista acima de tudo. Ele era um cara que estava à frente do seu tempo. Exatamente. Mas os conceitos, se você pegar aquela sociedade europeia de Viena de 1880, 1890 e comparar com o que acontece na sociedade hoje 2024, você vai falar, cara, são planetas completamente diferentes. Estamos falando de galáxias distantes. Sim. Mas a mente humana é a igual. mesma. Perfeito. Entendi. Então você acha que a sensibilidade do ser humano, ela se mantém, ainda que ela mude alguns processos? Sim, sem dúvida nenhuma, porque nós não estamos falando não só de sensibilidade, mas a gente está falando de organizações mentais, como que o ser humano reage diante do medo, diante de um trauma, diante de um afeto, diante do amor, e como que tudo isso responde na vida cotidiana dele. Entendi. Tá? Então a vida cotidiana, se eu estou na Europa do século XIX, se eu estou aqui na Rua Augusta, aqui em São Paulo, em 2024, ou se eu estou lá em 1300, nós estamos falando de mente humana, nós estamos falando de... E aí eu passo a bola para você, porque não só de mente, a gente está falando de mente e alma. Sim. Né? Então eu vejo que o ser humano ele tem uma evolução. Eu acho também que a gente é muito ligado no padrão do momento. O Brasil, por exemplo, eu vejo que as pessoas elas são muito elas pegam muito o padrão de um pensamento e ficam presas naquilo durante muito tempo. As pessoas que saem desse padrão, elas conseguem ter uma leveza espiritual maior. Então eu vejo a espiritualidade como um caminho muito intuitivo também, sabe? Eu vejo que a psicanálise ela ajuda muito a compreender o inconsciente, a compreender as falhas, os acertos, mas eu também vejo que a espiritualidade, quando ela é intuitiva, ela traz uma sabedoria para a pessoa. Eu, por exemplo, sou uma pessoa completamente espiritual, assim, desde criança, né? Tanto que eu sou muito autodidata com a minha sensibilidade. Quando eu falo de sensibilidade, eu falo porque, assim, se você não tiver a sensibilidade para existir, fica muito difícil. A pessoa muito fria, muito gelada, ela e muito ligada a crenças, sabe? Ela às vezes ela não se permite, né? O que eu acho interessante no trabalho do psicanalista, que ele consegue levar um caminho para o paciente que ele vai se permitir transformar, resignificar, rever, sabe? Eu lembro que eu indiquei uma pessoa para você, logo que ela terminou a consulta, ela mandou uma mensagem para mim assim: cara, muito obrigada por ter me apresentado o Ricardo, ele mudou a minha vida, numa consulta. Então, olha o tamanho de necessidade que essa pessoa tinha de entender. Ela já tinha passado por mim no campo da espiritualidade, eu já vinha há um tempo, e eu senti que ela precisava desse complemento. E foi perfeito,
Você entende? Então, por isso que eu falo, eu acho que as coisas espiritual, elas se complementam com outras coisas, né? Eu acho que a gente está num processo de mudança tão grande e a gente ainda não está fazendo exatamente a leitura que isso tem que ser feito, né? Eu não tenho certeza de nada, mas eu tenho uma sensação. O que você acha? Ariel, bacana ter esse... Eu sei de quem que você está falando, dessa pessoa. E assim, lógico, mantendo todos os princípios de ética, de sigilo, eu vou me permitir aqui contar um pouquinho do que aconteceu nessa primeira consulta dessa pessoa. Perfeito. Ela fecha a consulta comigo, tá? Termina a consulta ela me falando assim: Ricardo, eu já fiz terapia com vários outros profissionais e é a primeira vez que eu consigo falar sobre as minhas questões. Ela trouxe conteúdos dela. É a primeira vez que eu consigo falar e eu não me sinto julgada. Perfeito. E isso, Ariel, eu acho que é um princípio básico, estrutural, orgânico da psicanálise, não só da psicanálise, mas como teria que isso ser aplicado em qualquer outra relação humana, que é você saber ouvir, olhar para o outro que está te trazendo alguma, no meu caso, trazendo um sofrimento, trazendo uma dor, e existe um motivo para esse sofrimento. Eu não posso, em hipótese alguma, colocar qualquer julgamento em cima disso. Perfeito. Ah, tá doendo porque você isso, porque você aquilo, devia isso, devia aquilo. Então manter essa neutralidade, que essa é a regra número 1 da psicanálise, é saber ouvir sem julgar. É o conseguir olhar para o outro e me conte o que está acontecendo, por quê, sabe? Começar sem nenhum tipo de condenação, sabe? E isso acontece demais nas relações humanas. Que à medida que alguém, em algum momento, traz alguma dor para um amigo, para um familiar, a primeira coisa que vem, na primeira frase, costuma ser um belo de um julgamento. Ah, mas por que você fez? Ah, você está assim porque você taraná. Ou seja, é uma situação que, se a gente consegue aplicar isso no nosso cotidiano, nas nossas relações, olha só o efeito que teve nessa pessoa dela se sentir acolhida, se sentir não julgada, né? E isso é tão incrível, porque assim, como eu busco muito o bem-estar de todos, né? E eu sempre estou levando as pessoas para os lugares que eu acho que elas podem ir e que podem fazer bem, né? Eu sou uma pessoa espiritual, mas eu sou uma pessoa que eu acredito muito no equilíbrio das coisas. Eu parto de um princípio que eu não dou conta de tudo e nem tenho que dar. Eu tenho que ajudar dentro do que eu posso, dentro do que a pessoa me permite no campo espiritual. Porque a espiritualidade, ela tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Eu não posso invadir. Eu posso mostrar coisas. Mas quando a pessoa adoece ou quando a pessoa não sabe como que ela vai lidar com aquilo, é super importante que ela passe por bons profissionais como você, como alguns outros que eu conheço, que eu também acho legal. Por quê? Porque quando você consegue abrir o terceiro olho daquela pessoa, e o que você fez com ela, você não deu só respeito para ela, você abriu o terceiro olho dela. Por que eu falo isso? Porque quando ela me fala, foi a melhor consulta da minha vida, eu já vinha com ela conversando há um tempo, e eu entendi que ela finalmente entendeu quem ela era. A partir daí, ela aceitou as dificuldades que ela tem, e a partir daí ela começa o processo de transformação. Então, a psicanálise que você pratica, ela é excelente no ponto de vista que você tem essa paixão pelo trabalho. E essa paixão pelo trabalho é que faz a diferença. Eu conheço alguns outros profissionais que algumas vezes eu indiquei que não me trouxe esse resultado, né? Eu acho que tem a ver com a paixão também, sabe? Não é só o talento, é a paixão de fazer, de respeitar, de ouvir. Então, quando você fala de saber escutar sem julgar, é perfeito, porque eu só posso amar o próximo se eu aceitar o próximo e tentar
caminhar, que é o que eu faço também com a minha espiritualidade. Às vezes eu sou duro com os meus clientes e às vezes eu sou doce. Por quê? Porque às vezes é a necessidade que essas pessoas precisam e eu consigo ter essa sensação, essa sensibilidade para sacar isso. Então eu sempre estou indicando pessoas para pessoas certas e tal. Como é que você se sente depois que termina cada atendimento? Se tem um momento de reflexão ou para você é uma coisa corriqueira? Ariel, olha, cada atendimento tem a sua história, sabe? Lógico, tem atendimentos que acabam, por mais que a gente queira, que a gente tente, como eu te falei, a neutralidade é um alicerce para a gente poder atender o outro, né? Mas tem histórias que te tocam, tem histórias que te atravessam, e que no final de um atendimento eu sempre observo muito o que ficou em mim do outro. Vamos entender uma coisa aqui bem básica também de qualquer setting analítico, que é o que diferencia o bate-papo com um grande amigo, sabe? Você, putz, cara, eu tô mal, preciso de um conselho. Pega o telefone, vou ligar para o meu melhor amigo, para minha melhor amiga, alguém que eu confio, para poder desabafar e ouvir alguma coisa, né? Só que nesse bate-papo de amigo, por mais que o amigo, que a amiga, o irmão, alguém, aquela pessoa com quem você confia, por mais que aquela pessoa te ame, que esteja preocupada com você, que esteja querendo te ajudar, mas na verdade são dois eus conversando, sabe? Existe um outro eu que também se sensibiliza com o que ouve, mas coloca conteúdos próprios na conversa. Olha, você não deve fazer assim. Toma cuidado, não vá por esse caminho. Eu já fui, eu já tenho experiência nisso, então vá por aqui. Olha, essa pessoa aí que está te fazendo sofrer, ela não serve para você. Larga dele, larga dela. Ou seja, de alguma forma, por mais amor que eu, amigo, tenha pelo meu amigo, pela minha amiga que está me procurando para fazer um desabafo, eu estou colocando a minha experiência, eu estou dando a minha receita para esse amigo seguir. Ali já tem uma coisa que, pera lá, é uma ajuda tal, mas cadê esse eu sendo fortalecido, sendo legitimado para que esse eu possa tomar uma decisão mais íntegra, mais espontânea, mais legítima, mais estruturada? Porque eu posso seguir a tua receita, Ariel. Se eu falar, Ariel, o que eu faço? Cara, eu estou com a cabeça aqui explodindo, que eu estou num relacionamento, meu trabalho, estou com problema de grana. Você chega para mim e fala assim, ó, sabe o que você faz, Ricardo? Vai por aqui, você vai colocar a sua receita para mim. Só que qual a chance da sua receita, da sua história de vida, se encaixar na minha? Sabe? Então, dentro da psicanálise, por mais que um conteúdo que eu escute do paciente mexa comigo, e mexe, que eu sou humano, é óbvio que mexe, mas eu tenho que tomar um baita de um cuidado para não dar uma receita para ele, sabe? Por isso que eu falo, é um eu só que está nesse atendimento. Eu vou ouvir esse eu, vou ver as condições, as dificuldades, as potencialidades desse eu para ajudá-lo, para que ele, eu brinco muito com meus pacientes, quando eu atendo online, eu tenho uma luminária, eu pego essa luminária e coloco assim na câmera, ou mesmo presencial, eu também, eu estou te iluminando algo teu, para te ajudar a você enxergar qual o caminho que é melhor para você. Então, é óbvio que eu saio de um atendimento, alguns atendimentos me atravessam. Eu atendo pacientes com ideações suicidas, eu atendo pacientes que sofrem torturas psicológicas, físicas, abusos. É óbvio que histórias assim acabam mexendo com meus conteúdos também, sabe? Mas tudo isso que mexe comigo, eu tenho que ter um discernimento muito grande de deixar de lado e continuar olhando para a história dele.
Uhum. Essa ética de conduzir a pessoa a buscar o próprio pensamento, as próprias escolhas, eu acho fantástica, né? Eu, com o meu baralho do cotidiano, quando eu faço minhas leituras e tal, eu também não gosto de dar uma receita pronta, sabe? Eu sempre coloco os dois lados. Olha, se você for por aqui, se você for por aqui, o caminho pode dar nisso, nisso, nisso. Por aqui pode dar nisso, nisso, nisso. E sempre a gente conversa para chegar num ponto de entendimento. Eu gosto desse ponto de entendimento. Porque o que é a espiritualidade? A espiritualidade também são escolhas. Você escolhe o seu caminho, você escolhe. Às vezes uma pessoa quer ficar num relacionamento tóxico, é o direito dela, né? Mas você orienta a pessoa, fala, olha, é isso, 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 e é assim, assim, assim. Ela vai ficar por livre-arbítrio. E às vezes ela fala, não, mas aí eu quero sair dessa história, né? Então o que a gente faz? A gente dá alguns conselhos, a gente mostra alguns caminhos, mas a decisão é dela, mesmo na espiritualidade. A espiritualidade que usa esse poder de leitura para direcionar uma ideia fixa para a pessoa, olha, tem que fazer isso, está errada. Eu também não concordo com alguns tarólogos que fazem isso, embora eu não julgue ninguém. Mas eu, no meu trabalho, eu acho que ajudar o próximo, quer seja numa leitura, quer seja numa consulta, o ideal é realmente fazer a pessoa pensar, a pessoa buscar a própria identidade do caminho que ela quer para ela. Quando você consegue mostrar vários caminhos, eu acho que a pessoa também começa a ter opções e a refletir sobre isso. Eu sempre peço para as pessoas, grava a minha consulta, porque às vezes num primeiro momento elas não vão entender o que eu estou falando, mas num segundo momento, quando elas fazem a releitura, elas começam a perceber, né? A espiritualidade ela tem um pouco dessa magia, pelo menos é o que eu tento, mas é fascinante a forma como você descreve o seu trabalho. Eu acho fantástico. E você está feliz nesse caminho? Cara, como eu te falei agora mesmo, é uma lua de mel que não acaba. Que não acaba, cara. É um campo. Nós estamos falando de mente humana. Uhum. E eu quero fazer um ganchinho aqui já com a espiritualidade, Ariel, porque o tema, tanto de mente como de espiritualidade, são temas infinitos. Eu falo assim, que se eu posso passar 20 horas por dia estudando, eu vou precisar de muitas vidas para entender pelo menos metade desse universo. E não dá. Mas esse aprimoramento, a gente poder se desenvolver, adquirir conhecimentos, que isso é uma busca constante. Quem lida com o ser humano tem a obrigação de estudar o ser humano o tempo todo, sabe? Ninguém pode chegar e falar, olha, eu tenho já tantas pós-graduações, especializações, tenho mestrado, doutorado, pronto, estou pronto agora. Não. Porque tem uma frase do Jung, aliás, tem uma história bem legal do Jung para a gente te contar aqui sobre o relacionamento dele com Freud, que envolve a questão da espiritualidade, né? Mas uma frase do Jung fala assim, por mais conhecimento teórico que você tenha, quando você está na frente de alguém, é um ser humano na frente de um ser humano. Ponto. Ou seja, isso aí acho que explica muito. Mas já pegando o gancho, deixa eu contar a historinha do Freud com o Jung para você. Freud e Jung são contemporâneos, eles eram amigos. Jung, bem mais novo que o Freud, não muito mais, mas ele era mais novo que o Freud. E Freud, eles tinham uma relação assim, caso de amor. Freud falava todo mundo que Jung era o filho pródigo dele, que era o cara que ia levar todo o estudo, todo o legado dele para frente. E realmente, eles tinham ali uma sinergia fantástica. Até que Jung, em algum momento, começa a conectar a psicanálise com a espiritualidade.
É um estudo muito bacana que Jung fez, tá? Mas nesse ponto, Freud, vamos lembrar que Freud era ateu, apesar de ele vir de uma família super religiosa, de uma família da religião judaica, eram praticamente ortodoxos. O Freud se desgarrou disso. Tá? E ele, inclusive a visão que Freud tem sobre religiões é muito interessante, é uma visão bem ali realista, sabe? Ele mesmo fala que se ele tivesse inserido em alguma religião com muita paixão dentro de uma religião, ele não conseguiria ter deixado o legado que ele deixou em termos de estudos da mente humana. Mas aí a hora que o Jung começa a vincular a psicanálise, o estudo da mente com a questão da espiritualidade, o Freud fala assim, não, Jung, não é isso. Isso aí vai atrapalhar aqui, não é isso que a gente tinha combinado. Aí Jung fala, não, mas eu acho que tem a ver. E aí nesse momento tem uma cisão, eles rompem. Freud continua com os estudos dele, continua com toda a caminhada dele, e Jung se desgarra e vai seguir um outro caminho. Então Freud fala para ele, você quer chamar isso de... Você dá um outro nome para o que você está defendendo aí, mas psicanálise não é. Tanto é que Jung respeita Freud e passa a chamar o que ele está defendendo, o que ele está ali começando ali de psicologia analítica. É uma questão de nomenclatura. Entendi. Mas no final das contas acaba que, ou seja, eu quando estava ali no meu curso de formação, entendi que estava acontecendo isso, tive contato com essa historinha que eu acabei de te contar, na hora, preciso estudar Jung. Preciso ver o que esse cara está trazendo. Eu adoro Jung. Né? Então, assim, eu vejo que o seu baralho, ele tem, acho que, muito a ver com esse pensamento. Exatamente, com essa coisa mais junguiana. Então você pode falar isso. Só um parênteses, você falou do ateísmo do Freud, né? Eu tenho um pensamento que eu falo sempre para os meus... Eu tenho muitos amigos que são ateus. Eu acho muito interessante. Eles são meus amigos, não gostam de nada do que eu faço, assim, mas querem ser meus amigos. E aí... Tem um que, de vez em quando, ele me chama para tomar um café. Na verdade, ele quer conversar sobre espiritualidade e eu tenho o maior prazer de fazer isso e tal. Mas por que eu gosto dos ateus? Porque eles falam que eles são ateus. Mas são pessoas que atravessam o outro na rua, que cuidam das pessoas, que fazem trabalhos voluntários, que doam o que têm, que estão sempre ajudando. Então, qual é o princípio da espiritualidade? É acolhimento. É ajudar as pessoas, é passar, porque no fundo a espiritualidade é muito medo de quem quer que tenha uma coisa do lado de lá. As pessoas têm medo de achar que morreu e acabou, né? Como eu já estou num pensamento de evolução, eu acho que a gente é uma luz que está indo, nós estamos na Terra ainda, a Terra ainda é um pouco primitiva, ela está agora ascendendo, né? Então, existem planetas muito distante daqui, que as pessoas vivem 8, 9, 10 mil anos e elas já estão tão evoluídas que um dia elas falam, não quero mais o corpo e vira luz. Então, a gente está nesse caminho, quer dizer, isso não é uma coisa para a gente discutir porque pode ser uma utopia, embora acredita quem quiser. Então é isso, mas eu adoro os ateus. Os ateus, o Freud, no fundo, embora ateu, embora ele tenha supervalorizado tudo que ele trabalhou, tenho maior admiração, mas ele era uma pessoa muito espiritual, no meu ponto de vista, dentro do que ele pôde oferecer. Porque a espiritualidade é exatamente isso, né? A Bíblia, por exemplo, ela fala, amai-vos uns aos outros. Não é o que acontece aqui, vamos combinar. Então, espiritualidade é um assunto tão delicado que a gente poderia ficar falando 40 mil horas aqui também, sabe? Mas eu sou uma pessoa que eu respeito muito o olhar do outro. Eu estou aqui muito querendo cada dia compreender mais você, que eu já conheço, compreendo, respeito. E o mais legal, Ricardo, é que você está fazendo um trabalho belíssimo. Assim, eu estou muito feliz de ver você fazendo esse trabalho. Tanto que eu estou indicando muitas pessoas legais, que eu acho que você vai, com a sua
Autonomia, porque eu já vejo você com uma certa autonomia, embora você siga todas as essências. Por que eu vejo isso? O amor que você tem. O amor, quando a gente tem, seja para eu jogar um baralho, seja para você fazer suas consultas com seus pacientes, isso supera tudo. Você tem a base e você tem a essência. Então, o que é espiritualidade? É amor ao próximo. Só pode ser isso. Agora, a gente pode falar 1000 horas sobre isso, ok? É que no fundo, Ariel, a gente está falando da mesma coisa, cara. Nós estamos falando, quando você fala de mente humana, quando você fala de espiritualidade, nós estamos falando de coisas não tangíveis. Exato. Tá? Perfeito. Então, assim, se eu chegar aqui para você, se eu chegar aqui para alguém, qualquer pessoa, e falar assim, o que é o seu medo? Cadê o seu medo? Qual o tamanho do seu medo? Não sei. Não é tangível. Não é mensurável o medo que eu tenho. E o amor, lembra aquela brincadeirinha de criança? Ah, você gosta da sua mãe, você gosta de mim? Gosto. Mas quanto que você gosta? Ah, gosto muito. Ah, eu gosto muito vezes infinito. Sabe? Então, como é que a gente mede medo, mede amor, mede o ódio, mede... Não tem como, cara. Então a gente... Mas é isso que rege a nossa vida. É isso que nossos comportamentos... E a palavra medo, eu lembro que eu devia ter lá uns 14, 15 anos, e eu usava muito essa palavra, tenho medo, tenho medo, tenho medo. Um dia uma pessoa falou, nossa, você tem medo. Aí eu fui numa biblioteca, naquela época era bibliotecas, peguei vários dicionários e fui entender o que era a palavra medo. Sabe, fui entender, aí trabalhei a palavra medo, até ter uma condição de enfrentar o medo e deixar de ter medo, e começar a enfrentar a vida. Depois, a outra palavra que me veio foi tempo, né? Eu acho que o maior de todos os deuses é o tempo. E aí, como é que se traduz o tempo? Como é que se entende o tempo, né? E aí eu entendi que o tempo não envelhece, mas a gente envelhece. Né? E aí eu comecei a tentar ter jovialidade aceitando o meu envelhecimento, e isso me fez toda a diferença. Então hoje eu me sinto uma pessoa jovial e estou envelhecendo, mas o envelhecimento não me causa um medo, entende? Por quê? Porque eu comecei a entender a natureza da existência, que a gente falou no começo, né? Sobre, que você estava falando sobre envelhecer, sobre amadurecer, é isso. Trabalhar as palavras. A palavra medo é uma palavra muito forte para a espiritualidade. Então, quando você tem medo, você abre uma janela para ser invadido. Quando você entende o medo e respeita o medo, você começa a ter um controle maior sobre a tua vida. Isso eu vivi próximo, eu vivi muito, porque o medo na minha adolescência era muito forte. Né? E de repente hoje eu sou uma pessoa que eu não tenho medo de nada, assim. Eu tenho às vezes uma certa dúvida, mas medo não. Por quê? Porque eu tive que trabalhar a palavra. É isso. O medo, eu entendo assim, Ariel, o medo ele não... numa primeira dimensão, ele é muito bem-vindo. O medo é protetivo. Também. Sabe, se eu vou atravessar uma rua, eu tenho que ter medo de um carro me pegar. Então por isso que eu paro, eu olho para um lado, eu olho para o outro. Que bom que esse medo está aqui me protegendo. O medo mais mental, não o medo físico de você, né? Porque é óbvio que se você for atravessar uma rua, se você não olhar para os lados, você vai. Mas o medo interno da vida, da existência, esse fala mais fundo lá pra gente, né? Então trabalhar esse medo, que significa aceitar as nossas limitações. Quando você aceita as limitações, o medo pode diluir. É o que eu penso, né? É o que eu penso. Não, sem dúvida. O medo, quando ele está muito exacerbado, aí ele vai te transformar numa angústia, ele Sim. vai virar uma ansiedade, ele pode você cair numa crise de pânico, uma coisa muito mais patológica, né? Uhum. Mas assim, entender essa dimensão, esse espectro, que existe um espectro do medo, e que numa determinada dose, isso é muito singular para cada um, esse medo, ele é bem-vindo sim, porém, não deixar que isso te domine, né? Ricardo, como é que você vê a espiritualidade?
Uau, pergunta complexa essa, né? Temos Muito. aí uns 5 meses para responder ela. Ariel, eu vou dar a minha experiência própria aí para te falar como que eu vejo a espiritualidade. Eu acredito e muito, tá? Quando existem algumas linhas dentro da psicanálise que são freudianas, ortodoxas, assim, super engessadas, que rejeitam qualquer, tanto é que a história que eu te contei sobre Jung, Freud e tal. Mas eu acredito no que funciona, sabe? Eu tenho, depois que eu mergulhei nesse universo da psicanálise, eu continuei me consultando com você, sabe? Então, quando eu faço as minhas sessões, as minhas consultas com você, isso me traz luz, me traz equilíbrio. Posso fazer um parênteses? Claro. Eu atendo muitos psicólogos e alguns psicanalistas também. Apesar dessa postura do Freud, né, muitos psicanalistas continuam gostando. Eu acho isso bem, bem interessante. Mas continua o que você estava falando. Então, Ariel, cara, se aquilo me traz um equilíbrio, me traz um chão, me ajuda a eu prosseguir na minha espiral da vida com mais segurança, com mais organização, cara, funciona. Passo a acreditar, independente se é de uma linha X, Y, Z. Então, assim, eu acredito muito na espiritualidade, sim. O que tem essa coisa meio esotérica, meio mística? Eu não sei, não faço a mínima ideia. Mas é uma linha, uma coisa que é o que você segue, acredita. E eu, quando faço esses encontros com você, eu sinto que tem uma troca espiritual entre mim, você, existe algo ali que tem além de nós dois, ali em cima, e que, cara, quando eu pergunto para você sobre o teu amor pela psicanálise, por essa mudança na tua vida, é porque assim, eu não consigo mais me ver sem a espiritualidade. A espiritualidade não é que ela me salvou, mas ela fez a minha vida muito mais divertida, né? Então eu olho para o meu trabalho, que já vão mais de 30 anos, eu adoro essa ligação que eu tenho com a espiritualidade, né? E aí, vamos falar outra coisa, vamos falar do inconsciente, né? Da psicanálise do inconsciente. Como é que é esse inconsciente na psicanálise? Eu estou muito curioso de te ouvir. Legal. Eu vou abordar esse assunto contando uma historinha assim, por favor, que eu costumo inclusive apresentar nas aulas que eu dou. Eu também sou docente de um instituto que forma psicanalistas, e eu gosto sempre no primeiro encontro que eu tenho com as minhas turmas, no primeiro dia de aula, oi, beleza, bom dia, me apresento, eu costumo falar o seguinte: olha, gente, se vocês querem entrar nessa praia chamada psicanálise, vocês têm que entender o que é o inconsciente. O inconsciente é um tema que abre estudos infinitos, talvez a gente fique o resto da vida falando sobre o inconsciente, é um tema inesgotável, mas entender que existe um inconsciente, e é isso que nós vamos trabalhar dentro da psicanálise, é o material de estudo, é o material de análise. Quando eu estou atendendo um paciente, eu estou atendendo um Ariel, eu não estou atendendo o Ariel, eu estou atendendo o inconsciente dele. Então tem uma historinha assim muito interessante, cara, que são as 3 grandes porradas que o narcisismo do ser humano levou durante a história da humanidade. O ser humano sempre se achou o centro do universo, obra divina, eu sou o suprassumo, e isso é venenoso, cara, isso é muito venenoso. Aí, muito bom, aí um dia o homem achava que tudo girava em torno dele, tudo girava em torno da Terra, aí chega um cara chamado Galileu Galilei e fala assim, isso não. Na verdade, a Terra gira em torno do Sol, junto com mais um monte de outros planetas. Além desse sisteminha que tem aqui, existem outros infinitos outros planetas, outros sistemas, outras galáxias. Não.
A Terra, onde nós habitamos, é um micro grãozinho de poeira no meio de uma coisa infinitamente maior. Opa, quer dizer que eu não sou o centro de tudo? Não. Aí chega um cara chamado Charles Darwin e fala assim: que, ser humano, você está achando que você é a obra suprema divina? Que você foi a criação? Não, cara. Sem querer abrir discussões polêmicas aqui, mas ele mostra, fala assim, olha, não, você é uma espécie no meio de outros milhões de espécies que vieram de um único ancestral, de uma única origem de vida, e a gente está aqui junto com mais um monte. Você não é o bonitão da balachita, ser humano? Ah, tá. Aí, por fim, chega Freud e fala assim, ser humano, você está achando que todas as suas decisões sobre a sua vida, no seu dia a dia, você tem consciência do que você está escolhendo para você? São escolhas conscientes? Mais de 90% do que você decide no seu dia a dia, a roupa que você escolheu hoje para colocar, o que você vai pegar na prateleira de um supermercado, o que você vai levar para os seus relacionamentos, as pessoas que você escolhe para se relacionar, são decisões inconscientes, que vêm lá, você não sabe por que você está decidindo isso. E aí vem a famosa frase do Freud, que fala que o homem não é senhor de sua própria casa. Então, Ariel, aí está toda, acho que o cerne da psicanálise, toda a essência do estudo da psicanálise, de que a gente entender que existe um inconsciente dentro da nossa mente, onde lá que é um universo completamente desconhecido para a gente, que ali estão os nossos conteúdos recalcados, todos os traumas que eu tive desde o momento 1 que eu vim para esse mundo, e que todos os medos, todos os apavoros que eu tenho diante de situações muito sofridas, eu jogo lá para o inconsciente. Desde pequenininho, desde pequeno, eu recalco, esse é um nome técnico, tá? Eu jogo para debaixo de um tapete, eu tranco as 7 chaves para não ter que lidar com esse sofrimento de uma experiência que eu tive, pode ser com 1 dia de vida, pode ser aos 5, 6, 7 anos de idade, entendi, mas que isso me fez tanto mal, eu não soube lidar com esse sentimento, que eu vou lá e tranco isso, eu dou um jeito de jogar lá para o meu inconsciente. Só que todo esse conteúdo me assombra, ele me incomoda, ele me afeta 24 horas por dia. E eu não sei direito de onde vem. O trabalho da psicanálise é exatamente esse. É achar frestas que liguem o meu consciente, esse consciente que eu estou aqui. Estou bebendo um copo, uma xícara de água, estou aqui numa mesa com a minha camisa X. Isso eu sei. Se eu quiser levantar, vou aqui no banheiro daqui a pouco. São decisões conscientes. Mas, se eu conseguir estabelecer um canal de comunicação, e existem algumas frestinhas, tá? Entre consciente e inconsciente, o trabalho do psicanalista é esse. É ir lá, buscar algumas informações lá no inconsciente da pessoa, para que entenda parcialmente que seja, razoavelmente que seja, o porquê que hoje eu estou entrando só em relações onde eu sou traído. Por que que eu sempre entro em trabalhos onde eu sou demitido? Por que que todas as pessoas com quem eu me relaciono acabam em algum momento me abandonando, me traindo? Puxa, isso é obra do acaso? Não. Existe todo um contexto que me leva a essas situações. Ah, é culpa? Ah, eu sou o culpado de todas as merdas que acontecem na minha vida? Não. Mas existe uma participação sua que te coloca inconscientemente dentro dessas situações. Então você, quando consegue ajudar aquela pessoa que te procurou a entender os seus mecanismos, e a pessoa consegue de alguma forma estabelecer uma escolha nova, uma nova narrativa, não me pergunte como, Ariel, como eu te falei, isso não é tangível,
É uma coisa que vai se trabalhando, vai se manejando. Um belo dia a pessoa fala: Ricardo, saí daquele trabalho, estou num trabalho que eu estou amando, montei meu próprio negócio, estou me relacionando com uma pessoa que, cara, tem algo diferente aqui nessa relação, sabe? Isso que é a beleza de você entender, mas para isso você precisa primeiro entender que existe um inconsciente que está ali, ó, mandando no barraco. Quando eu estou atendendo algumas pessoas, as pessoas chegam para mim e perguntam: mas o que eu faço, né? Normalmente eu indico as coisas que tá dentro do meu trabalho, né? Uma limpeza, alguma coisa de banho, algum cristal. Eu trabalho com florais, floral, enfim. E às vezes eu falo: olha, você precisa fazer uma terapia. E a pessoa me pergunta: mas que tipo de terapia, né? Aí eu digo o seguinte: eu acho que você devia fazer psicanálise, porque a psicanálise vai estudar o teu inconsciente, ou vai trazer o teu inconsciente. Eu estou errado em falar assim? Cai como uma luva com tudo porque que a gente eu faço isso há anos, né? De olhar e falar: é o inconsciente mesmo dessa pessoa. Existe um trabalho que chama Constelação Sistêmica Familiar. Já ouviu falar? Claro. Eu adoro isso. Tem até um filme que chama Uma Nova Mulher, que é um filme, é um seriado, na verdade, do Netflix, muito bom, não fazendo propaganda aqui, mas é muito, muito bom. E é turco, é muito engraçado, porque vem da Turquia. E é uma terapia também, né? Eu acho interessante as pessoas que estão vendo isso assistir, porque tem muita coisa que tu falou que realmente a constelação também traz, sabe? Então eu acho que algumas coisas se ligam. Eu acho que a psicanálise, ela às vezes ela é tão generosa que ela vai para outros caminhos, talvez para o tarô, talvez para o baralho, talvez para a constelação. E nesse momento em que a Terra está passando por essa transição, eu acho que qualquer forma de amar, ou de se descobrir o amor, ou de se curar, vale muito, muito a pena, né? E falar em amor, como é que é o amor que você tem pelo seu trabalho? Como é que funciona? Como é que você trabalha esse amor? Bom, Ariel, falar de amor é um tema fascinante, tá? O que é o amor? Quem está aqui nos acompanhando, o que é o tal do amor, né? Vamos lá, para desenhar um pouco ali o que eu acredito sobre o amor. O amor pela minha profissão, te contei no começo do nosso bate-papo aqui, foi uma descoberta, foi assim um encontro comigo mesmo, de entender qual que era o meu real desejo que eu carregava desde o começo dos tempos, desde que eu vim para esse mundo. E eu entendo, Ariel, que o amor é exatamente isso, cara. A gente aprende, a gente vem nessa vida dependente do amor. Da forma como eu venho para esse mundo e eu sou ou não sou, ou como sou amado, é isso que vai me forjar para o que eu vou levar para o resto da minha vida. Eu já comentei isso com você, eu vou repassar aqui. A gente, até os nossos 4, 5 meses mais ou menos de vida, a gente não entende que nós somos um corpo. Eu sou puro sentimento, eu sou pura sensação de prazer e desprazer. Eu sei que tem algo acontecendo ali comigo, mas eu não entendo, eu não consigo perceber que eu tenho perna, que eu tenho mão, que eu tenho boca, eu não sei de nada. Mas eu tenho sensações de prazer, que vamos falar assim, tipo, se a gente for para um lado, dentro de Lacan, para uma linha lacaniana, tá? O Lacan chama o nosso primeiro outro, né? Então, assim, não existe pode ser a mãe, tá? Na maioria das vezes nós estamos falando de uma mãe que está cuidando desse bebê que acabou de vir ao mundo, né? Mas pode ser uma babá,
pode ser uma tia, muitas vezes não existe uma mãe presencial, física ali, porque a mãe abandonou, morreu e tal. Pode ser uma avó, pode ser alguém que está cuidando desse serzinho que chegou ao mundo. Legal, lá pelos 4, 5, 6 meses de idade, eu começo a ter um desenvolvimento neuromotor do meu corpo e eu passo a entender que eu tenho um corpo. Opa! Tem uma cena clássica, quem tem bebês, quem tem filhos, quem já viu bebezinhos, sabe aquele bebezinho que começa a olhar a própria mão. Ele mexe a mão, ele está entendendo que aquela mão, aquela extensão, é ele. Ele passa a ser um diferente daquele outro. Lacan chama esse primeiro outro da nossa vida como o grande outro, que na maioria das vezes se trata da mãe. E é nessa hora que eu entendo que a minha sensação de prazer e desprazer que eu tenho, eu estou falando de aconchego, de colo, de carinho, de amamentação, de calor, de afeto. É disso que eu estou falando. Só que eu sou um bebezinho, eu não sei de onde está vindo essa sensação boa que quando esse grande outro chega perto de mim e me traz essa sensação de prazer. Porque eu não sei se tem outro, se sou eu sei só prazer e desprazer. Mas a partir do momento que eu me entendo como um corpo, que eu sou um, e que aquele grande outro é um outro, é ali que começa, opa, então a minha sensação de prazer depende daquele ser que vem, se aproxima e vai embora, vem, me dá prazer e vai embora. Eu que estava numa ligação simbiótica com esse outro, eu achava que tudo era uma coisa só, eu começo a entender que existe um mundo externo, que eu sou um, existe um mundo lá fora, e existe um outro que me traz prazer, ou me traz desprazer quando ele vai embora. Eu preciso negociar com esse outro. E agora? E agora? Eu preciso fazer alguma troca com esse outro. É nesse momento que eu começo a entender o que é o amor. Que para eu conquistar esse prazer, esse afeto, eu preciso fazer algo. Lê do engano quem pensa que bebezinhos de recém-nascidos, bebezinhos nessa idade, 4, 5, 6 meses de idade, só sabe chorar e cagar. Não, muito pelo contrário. Ele está entendendo o que é essa troca de afeto com o mundo. E aí, é isso que forja a minha personalidade. Começa aí. É a primeira troca. Eu não sei, eu posso ter uma mãe extremamente carinhosa, agressiva, tóxica, eu posso sofrer agressões físicas dessa mãe, mas é essa troca que eu vou entendendo como eu preciso ser cuidado e eu preciso negociar. Ariel, isso é um tema tão fascinante que nós estamos falando de amor. De amor. Amor, eu com 30, 40, 80, 90 anos de idade, eu vou me relacionar com um outro, com outros, com namorados, namoradas, parceiros afetivos, amigos, maridos, esposas, independentes, ligados, casais, ou trisais, ou as minhas relações afetivas. Eu vou reproduzir esse amor que eu aprendi lá no comecinho. Perfeito. Então, cara, falar sobre psicanálise e amor, a gente está falando de espiritualidade também, porque a gente está entendendo que é um universo que está tudo junto e misturado, sabe? Então, falar de amor hoje, quando um paciente senta na minha frente, quando um amigo senta na minha frente, mas vamos falar de um setting analítico, e me traz questões de dor, de sofrimento, ligadas a relacionamentos afetivos, falando de amor, uma das primeiras coisas que eu escuto, mas eu vou lá, eu pego na mãozinha do paciente, vamos lá entender como é que você veio ao mundo, me conta da sua mãe, me conta do seu pai, me conta desse início da sua vida. Isso aí esclarece muita coisa, para poder ajudá-lo a hoje tomar decisões, escolhas que possam ajudá-lo a viver melhor essa relação amorosa.
Perfeito, Ricardo. A gente está aqui, na verdade, na Terra, para descobrir a vida, para entender essa mágica que é a vida, que é a existência. Eu quero te agradecer muito por essa aula maravilhosa que você nos deu sobre espiritualidade. A minha busca vai ser sempre continuar buscando o inconsciente, o amor, a felicidade, todos esses temas que você nos falou muito bem. Toda a minha gratidão. Você não sabe como eu estou feliz de ter você aqui, e foi muito, muito, muito bom esse encontro. Você quer falar alguma coisa? Quer se despedir? Claro. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, que você me deu de estar aqui transmitindo para você, para quem estiver aqui nos acompanhando, um pouco do que eu aprendi e continuo aprendendo. E deixar bem claro que assim, a ideia aqui, Ariel, não é trazer respostas concretas, conceitos definitivos sobre o que é a vida, sobre o que é o amor, sobre o que é... Muito pelo contrário. É apenas trazer uma informação a mais para vocês, de forma que vocês possam, quem estiver aqui nos assistindo, para quem estiver nos ouvindo, poder elaborar de uma forma melhor, mas com um retalhinho a mais ali na coxa de retalhos. Muita luz, foi muito bom. Bom, eu quero me despedir de todos então, foi maravilhoso, eu estou muito feliz com esse dia de estar recebendo o Ricardo França aqui. Quem tiver a oportunidade de fazer uma consulta com ele, vai ser sempre muito bom. É uma pessoa de muita luz, então toda a minha gratidão.